Na semana passada, nós começamos aqui a conversar sobre a segunda parte dos 10 mandamentos. A gente falou que a primeira parte, os primeiros mandamentos, aqueles 4 primeiros mandamentos, dizem respeito aos deveres, à expressão bem objetiva e concreta da vontade de Deus para com Ele, o que Ele espera de nós. E do do quinto em diante, tem a ver com a vontade de Deus para as relações humanas. E hoje a gente vai conversar sobre esse aqui, o 6º mandamento, que é não matarás. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Tamires já recebeu aí uma direta hoje, e nós também, através dela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos esse 6º mandamento, não matarás. É muito importante, eu queria logo de início deixar aqui alguma coisa clara. E eu gostaria que vocês entendessem, ou pelo menos tentassem entender, que quando na Bíblia se usa essa expressão não matarás, a ideia, a palavra usada aqui não é necessariamente a palavra matar, mas é a palavra assassinar. O que nós temos aqui, o John Stott explica isso de uma forma muito bacana num comentário. Ele diz da seguinte maneira: não é uma proibição contra a supressão da vida humana em qualquer circunstância, mas particularmente contra o homicídio ou o assassinato. Porque é muito interessante que nós, se não tivermos essa ressalva, nós vamos ter muita dificuldade para entender a Bíblia. Porque a mesma lei em que Deus diz não matem, logo em seguida ele manda matar. E aí, se você não tem essa ressalva, fica muito difícil de você entender realmente o espírito daquilo que Deus está colocando aqui. Talvez a melhor tradução seja realmente a do Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, quando ele traduz esse mandamento como não cometam homicídio. Não cometam homicídio. É exatamente esse o sentido, o significado dessa palavrinha que é traduzida aí por matarás. Por que que isso é importante para a gente começar a conversar? Porque existem, gente, algumas questões delicadas na Bíblia. Algumas questões muito delicadas, nós não vamos ter tempo aqui agora para tratar especificamente de cada uma dessas questões. Mas, por exemplo, apenas para você ficar aí, vou tirar o pino da granada, vou jogar e não vou deixar ela explodir, não vou tentar me ater a isso. Mas, por exemplo, a questão da pena de morte, a questão da guerra, será que essas duas questões delicadas estão envolvidas ou elas se aplicam diretamente nesse mandamento? Será que com base em não matarás, não podemos em hipótese alguma pensar, por exemplo, na questão da viabilidade teológica ou da questão moral envolvida na pena de morte? Então é justamente essas questões que tornam esse mandamento algo bem difícil, bem complexo da gente trabalhar. Existem argumentos de um lado, argumentos do outro. Eu não quero aqui necessariamente entrar, mas eu queria que vocês entendessem que, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, se diz o seguinte: quem derramar, são palavras de Deus antes mesmo da lei de Moisés, muito antes de Moisés, são palavras que Deus diz a Noé, e a gente lê o seguinte: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então o que nós temos aqui é algo muito interessante, porque o que nós poderíamos pensar como um absurdo teológico, como, por exemplo, a pena de morte,
a partir desse texto, a gente percebe que é justamente o argumento por trás da pena de morte é o do valor da vida humana. É justamente por causa do valor da vida humana que ao longo do tempo se estabeleceu a pena de morte. Mas eu não quero entrar, como eu falei, nessa seara aqui. Eu sei que isso é uma coisa muito delicada, eu não quero defender e nem quero condenar hoje a pena de morte. Eu só quero dizer para vocês que é muito difícil a gente fazer uma aplicação direta de não matarás com, por exemplo, a pena de morte, como, por exemplo, a questão da guerra. Né? Nós temos, ao longo dos séculos, vários estudiosos cristãos teceram uma série de comentários sobre o conceito de guerra justa. Então, você vê, por exemplo, um caso como a Segunda Guerra Mundial, você tem um Hitler da vida. Será que é legítimo ou não participar de um movimento cujo objetivo é eliminar Hitler? Então você veja a complexidade desse assunto. Né? É uma coisa complexa. No livro de Êxodo, logo depois, no capítulo seguinte, onde nós lemos essas palavras aqui, não matarás, olha só o que nós lemos, para você ver a complexidade dessa questão. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Essa é a famosa lei de Talião. É a lei da reciprocidade. E eu queria que vocês entendessem que, ao longo de toda a Bíblia, existe sim, gente, a compreensão de que o Estado é devidamente responsável por preservar e manter a justiça. Uma das grandes questões do nosso tempo é justamente o problema da impunidade. A injustiça que impera no nosso país, em que muitas vezes pessoas responsáveis não são levadas a assumir os seus atos criminosos. Então a gente vive uma questão muito séria. E aqui nesse texto se fala não do comportamento chamado vingança. Isso aqui não é a atitude que uma pessoa tem que ter em relação a outra que fez algum mal à sua mulher. Veja que aqui se fala da determinação, conforme a determinação dos juízes. São as autoridades. A lei de Talião nunca foi instituída por Deus como um instrumento de vingança pessoal. Pelo contrário, é um instrumento de justiça social, um instrumento para preservar a justiça na sociedade. Pois bem, estou falando tudo isso como uma introdução apenas para deixar para você bem claro que matar é diferente de cometer homicídio. O que se tem aqui nesse mandamento é algo relacionado a cometer homicídio. Porque muitas vezes, se você absolutizar a palavra matar, nós vamos entrar em problemas seríssimos. Nós vamos entrar em problemas seríssimos relacionados à questão da pena de morte, à questão das guerras, a questão da legítima defesa, a questão da preservação de um inocente. Enfim, existem a questão até, por exemplo, da morte por engano. Na Bíblia tem uma passagem muito interessante na lei civil dada por Deus para a sociedade teocrática de Israel, que Deus instituiu que houvesse ali naquela sociedade cidades chamadas cidades-refúgio. Qual era o objetivo das cidades-refúgio? As cidades-refúgio eram cidades construídas e que tinham o objetivo de, vamos supor que você está na rua, ou você está no seu trabalho, e sem querer, você deixa cair um pedaço de uma laje, uma ferramenta, cai na cabeça do seu companheiro e ele morre. Você matou ele? Matou ou não? Não matou? Não, ele morreu, gente. Ele morreu, então você matou ele. Ele morreu de causa natural? Ele não morreu de causa natural. Foi você o responsável, não foi? Só que, peraí,
Você feriu esse mandamento, será ou não? Feriu ou não? Você cometeu homicídio? Não, foi um acidente. Então, na sociedade judaica antiga, havia as cidades-refúgio que tinham que objetivo? Essas pessoas que cometeram um determinado dolo, um assassinato, uma morte, por exemplo, um assassinato não, uma morte, elas fugiam para esse lugar e lá elas estariam seguras, em segurança, porque a vingança não deveria se aplicar a elas. Eram cidades que iriam proteger essa pessoa dos familiares da vítima. Então é muito interessante a gente entrar, né, poderia aqui fazer um estudo sobre essa questão, mas não é a minha, eu não sou advogado e eu não quero entrar na questão da lei civil do Estado teocrático de Israel. Não é essa a minha intenção. Eu quero andar para frente, eu quero falar sobre o princípio disso aqui, que é exatamente o valor da vida. É exatamente o que sustenta isso aqui, gente, é o fato de que o homem, e toda mulher, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a vida humana é sagrada diante de Deus. É exatamente isso que sustenta isso aqui. E o que a gente vê hoje, infelizmente, na nossa sociedade, é que a vida humana tem perdido cada vez mais o seu valor. Esse é o problema. Muito mais do que ficar discutindo aqui sobre pena de morte, guerra justa, morte por acidente. Não é essa a questão aqui envolvida. A questão envolvida aqui, gente, é o valor da vida humana que tem se perdido cada vez mais nos nossos dias. E eu vou citar para vocês 4 exemplos aqui iniciais. Primeiro, o homicídio. Eu não sei se você sabe sobre algumas questões relacionadas ao homicídio. No ano de 2012, o Brasil bateu um recorde mundial em termos de número de homicídios. Foram mais de 56 mil mortes por homicídio no Brasil em 2012. Nesse ano, o Brasil se tornou o líder mundial em números absolutos. Em nenhum país do mundo, no ano de 2012, se matou tanto quanto no Brasil. Não sei se você sabia disso. Em termos proporcionais, né, a taxa por 100 mil habitantes, o Brasil ocupa hoje o 11º lugar no ranking mundial. A taxa de homicídios no Brasil é de 29 para cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, essa taxa é 5 vezes maior do que a média mundial. A taxa mundial é de 6,2 por 100 mil habitantes, e a taxa no Brasil é de 29 por 100 mil habitantes. Em alguns lugares, essa taxa é bem maior. Em Alagoas, se não me engano, essa taxa chega a quase 70 por 100 mil habitantes, que é a mesma taxa do Iraque durante a Guerra do Golfo, para você ter uma ideia. Então, a questão do homicídio, quando você liga os jornais, o que você vê o tempo inteiro? Homicídios. A coisa parece que se banalizou de uma tal forma que um homicídio já não choca tanto. A não ser quando é uma coisa assim muito drástica. A não ser quando é uma coisa que envolve alguém rico, alguém da Zona Sul. Aí isso choca. Mas a verdade, gente, é que a grande maioria absoluta desses homicídios, eles acontecem e nós nem ficamos sabendo. A maioria das vítimas de homicídio no Brasil são os jovens de 16 a 25 anos e negros. São as vítimas. A maior parte, mais de 50% desses homicídios acontecem, as vítimas são jovens negros de 16 a 25 anos. Segundo lugar, a vida humana, segundo exemplo, segundo dado que nós temos aqui sobre essa perda de valor da vida humana, gente, é uma coisinha chamada aborto. O Brasil, e aqui eu estava dando uma pesquisada essa semana sobre essa questão do aborto, os números divergem muito. Estava conversando com o César isso, né? Porque um grupo, né, a gente tem o grupo pró-escolha e o grupo pró-vida.
né, na questão do aborto. Cada número trabalha com estatísticas diferentes e é difícil chegar num número que é consensual. Mas, vou usar o pior caso aqui, dizem que aproximadamente de 850 a 1 milhão de abortos feitos no Brasil por ano. 1 em cada 5 mulheres já fizeram aborto. São alguns dados relacionados a essa questão. E é bom que a gente entenda que desde o seu princípio, desde o primeiro século, documentos que nós temos da história cristã, desde o primeiro século, os cristãos sempre se posicionaram contra o aborto, sempre entenderam que a vida humana já está, antes de nascer, no ventre da mulher. E muitas vezes se compara, e a discussão hoje é que se discute, né, entre a vida do feto, do bebê, e a liberdade da mulher, que é chamada hoje de paciente muitas vezes, se prioriza muitas vezes a liberdade. Então, eu não tenho condições de criar, eu sofri um determinado trauma, não vou conseguir conviver com isso. São questões difíceis? São. Muito difíceis. São questões delicadas. Mas a questão é a seguinte: quanto vale uma vida humana? Entre uma vida humana e um bem-estar social, psicológico, emocional, quanto vale uma vida humana? Então, a questão do aborto está exatamente relacionada com essa questão. A vida humana cada vez mais sem valor. Os países desenvolvidos, ainda hoje, nos países desenvolvidos o aborto é cada vez mais comum. Eu tenho minha cunhada mora no Canadá e às vezes ela me passa algumas informações que são assim realmente chocantes em relação a como é tratada essa questão, né? Uma pessoa no Canadá às vezes até pode chegar em qualquer etapa da sua gestação lá, ela vai ter todo o atendimento do governo para ela fazer o aborto dela. E se porventura o bebê nascer e ainda estiver com vida, o médico pode sim deixar ele morrer ali, abandoná-lo e ele vai morrer. Isso é uma realidade cada vez mais presente hoje no mundo. Tem acontecido nos países desenvolvidos. Então veja, questão do aborto. A questão é se nós entendemos que o feto já é a vida humana. E a partir de que momento, né? Terceiro exemplo sobre a banalização do valor da vida humana é a questão do suicídio. Porque o mandamento não matarás também vale para si próprio, né? Não matarás a si mesmo. Então isso também está incluído aqui, e o Brasil é o 8º no ranking mundial de suicídios. São quase 12 mil suicídios por ano no Brasil. Então você veja que nós estamos falando de uma coisa que nos diz respeito. Outra coisa, a questão da exclusão social. Foi criado um índice paralelo ao IDH. Você sabe que existe o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas foi criado também um segundo índice, que é o Índice de Exclusão Social, é o IES, que avalia justamente essa questão da exclusão social. E o Brasil, nesse índice, está, sabe em qual posição? Está em 109º lugar no IES, o Índice de Exclusão Social. Sendo que o primeiro é o de menos exclusão social, e aí vai caminhando para os piores, né? Então o Brasil é um dos últimos nesse índice de exclusão social. E a exclusão social, gente, mata. Nós vivemos uma realidade em que, muitas vezes, a realidade da fome, a realidade da pobreza, a realidade da ausência de acesso a alguns recursos básicos à vida, mata. E aí, gente, nós temos um problema sério, porque nós também estamos envolvidos nisso. Homicídio, aborto, suicídio, exclusão social, a vida humana cada vez mais sem valor. Só que eu não queria
eu mencionei isso aqui, tudo num slide só, porque o meu foco não é esse aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu sei que aqui nesse auditório, dificilmente nós vamos ter alguém que cometeu ou vai cometer algum suicídio. Pode ser que tenha, mas é difícil. Eu acredito que é difícil. Aborto é possível, mas também acho difícil. Suicídio, eu tenho a impressão que aqui ninguém vai suicidar, eu acho. Né? Pode ser que aconteça, mas eu acho que não é um problema da maioria. A exclusão social merece uma atenção especial sobre a nossa responsabilidade nisso. A questão toda é, e se, gente, e se o 6º mandamento significar algo mais do que a proibição do ato de matar? É isso que me preocupa. E se não matarás significar algo mais do que simplesmente o ato de matar? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a melhor base para a gente avaliar o que isso aqui diz não é Êxodo 20, é Mateus capítulo 5. E Jesus fala sobre esse mandamento. Nós temos um privilégio precioso, porque Jesus falou explicitamente de 2 mandamentos. Desse aqui e do 7, que nós vamos falar domingo que vem, não adulterarás. No Sermão do Monte, Jesus interpretou este mandamento. E olha o que ele disse. Olha só o que Jesus disse. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, quer dizer tolo, oco, cabeça oca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essas palavras de Jesus são preciosas, gente. Por quê? Porque Moisés, lá em Êxodo, ele colocou não matarás na questão do ato. Ou seja, na lei mosaica, para você infringir este mandamento, para você pecar contra Deus, fazendo isso, você deveria fazer o que efetivamente? Cometer um homicídio. Se não fosse esse o caso, você não cometeu o pecado diante da sociedade mosaica. Eu poderia estar morrendo de ódio, mas se eu não matei, estou beleza. Só que Jesus, gente, traz a coisa para a dimensão não apenas do ato, mas para a dimensão da intenção. E aí a coisa complica para o nosso lado. Porque possivelmente a gente não tem um homicida e aquelas outras coisas que eu falei aqui, mas quando a gente entende que a interpretação de Jesus de não matarás é uma interpretação que fala de uma intenção de matar, aí a coisa complica um pouco, não complica não? O que vocês acham? Alguns anos atrás, eu vi, e eu acho que muita gente aqui também viu esse filme. Vocês lembram desse filme? Quem aqui assistiu esse filme? Muita gente aqui viu, né? Vocês lembram como é que é a história desse filme? É uma história interessante, né? Rola uma discussão muito interessante. Porque os camaradas criaram uma tecnologia em que eles monitoram a vida das pessoas e eles conseguem prever
que determinada pessoa vai cometendo determinado crime. E aí o objetivo é que, antes do camarada cometer o crime, ele já vai em cana. Porque os caras estão analisando lá, né, a vida do sujeito e tal, e a polícia já chega lá num pré-flagrante. Antes do flagrante ele chega, o cara não cometeu o crime, mas ele já vai preso. Isso é um absurdo. Mas e se você entender que diante de Deus, a intenção vale mais do que o ato? Pode ser que você, porque você é uma pessoa responsável, você ama a sua família, né? Você conhece as leis, você não vai querer se dar mal, você sabe que quem comete um crime vai acabar na cadeia. Então, né, você vai ser inteligente. Mas, e por dentro? Você pode não cometer o crime perante a sociedade humana, mas e diante de Deus? O que nós temos aqui, gente, é exatamente isso. São aqueles momentos em que nós deixamos o nosso coração se encher de ódio, de amargura, e a gente fala, olha, essa pessoa, para mim, ela morreu. Como alguém já disse, muitas vezes a gente transforma o nosso coração num cemitério. A gente vai só enterrando gente. Né? Obrigado, Nazaré. A gente vai enterrando gente no coração. E tem hora que não cabe mais de tanta gente morta que já está dentro do nosso coração, porque a gente matou todo mundo. Vai matando e vai colocando dentro do coração. É o que muitas vezes a gente faz. E é importante então saber que para Jesus existem várias formas de matar. Não existe só a morte matada. Existem outras formas de morte. Como, por exemplo, pensamentos, palavras, atitudes. São formas de matar. Você já pensou, por exemplo, no poder que uma palavra de um pai tem na vida dos seus filhos? Eu tenho um livrinho lá em casa chamado O Poder da Palavra dos Pais. Um livro muito interessante, foi escrito por uma psicóloga, e ela, avaliando, né, a sua clínica, ela escreveu um livro sério, muito sério, falando sobre isso. Sobre o poder da palavra dos pais na vida dos filhos. E, gente, muitas vezes é um poder que leva à morte. Já imaginou quantas adolescentes e jovens vão lutar o resto da vida com uma tendência à anorexia, porque um dia o seu pai ou a sua mãe chegou para ela e falou, tá gordinha, hein, minha filha? Ou quantas vezes a gente faz isso, às vezes até sem aquela intenção, mas a gente semeia ali uma palavrinha que é como uma... Se você pegar o livro de Provérbios e você der uma lida, você vai ver quantas vezes em Provérbios se fala das palavras como flechas. Flechas que matam mesmo. A palavra, ela pode construir ou pode destruir. Tiago dedica um capítulo inteiro da carta dele para falar sobre o poder da língua, que a língua pode causar uma destruição, que a língua é como o leme de um navio, pequenininho, capaz de conduzir um navio enorme, ou como uma pequena fagulha, que pode colocar toda uma floresta em destruição. Às vezes uma pequena palavra que a gente lança da maneira errada, com a intenção errada, a gente está matando. A gente pode matar uma pessoa, matar o futuro de uma pessoa, a capacidade de uma pessoa com isso. Atitudes, quando a gente ignora as pessoas, quando a gente é indiferente em relação às pessoas. Tudo isso, gente, são formas de matar. E diante de Jesus, a gente pode muito bem estar ou ser considerado como assassinos. Pode ser que eu esteja aqui hoje diante de um auditório de assassinos, e eu mesmo seja um deles. É duro ouvir isso, não é? Mas diante de Deus, diante de Jesus, que vê a intenção do coração, muitas vezes é isso que acontece. E aí a pergunta é, o que fazer? O que fazer? Jesus, nesse texto, ele fala, olha só, ele dá dois exemplos aqui que nos chamam uma atitude. Primeiro, quando ele fala, portanto,
se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, e ele não diz, e ali se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, não, o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Ele está falando o que aqui, gente? Essa questão da oferta, é bom que você saiba que ele não está falando de dinheiro não, tá? Tem muita gente que pensa que quando ele está falando, deixa sua oferta, porque hoje a gente entende oferta do ponto de vista o quê? Financeiro. Tá? Mas naquela época em que Jesus falou sobre a oferta era um sacrifício animal. Para que alguém oferecia uma oferta no templo? Era porque essa pessoa estava em pecado e ela buscava, por meio da oferta, o perdão de Deus. Ela queria se acertar com Deus, ela queria que Deus perdoasse ela por meio da oferta. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não adianta você trazer sua oferta se no seu coração você está com ódio, se você está com um problema não resolvido. Você não vai se acertar com Deus simplesmente por meio da oferta. Precisa fazer outra coisa, precisa ir lá e procurar o irmão e se acertar. Então ele está falando aqui que a reconciliação é urgente e mais, algo importante, a reconciliação precede a adoração. Dá para entender? A reconciliação vem antes da adoração. A adoração pode estar profundamente maculada se ela não estiver acompanhada antes de quê? Da reconciliação. Então, o chamado, gente, o que fazer é reconciliação urgente. Eu gostei muito de ouvir algumas histórias essa semana que realmente essa série tá mexendo com algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, na semana passada a gente falou aqui sobre honrar teu pai e tua mãe e eu ouvi algumas pessoas aí falando, né, comigo durante a semana que aprendeu, por exemplo, que na hora de explicar para o pai como é que é o WhatsApp, né? Precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque já falou 500 vezes, o pai não entende como é que é o tal do WhatsApp, e a pessoa já estava sem paciência. Ou então um HDMI, né, Rodrigo? Como é que eu ensino meu pai a fazer uma ligação a HDMI? Então ele, né, funciona um pouquinho mais lento, tem que explicar, e eu vi muitas pessoas dizendo, né, sobre isso, sobre como que foi importante ouvir sobre a responsabilidade de honrar pai e mãe. E o que talvez possa acontecer hoje, nesse sentido, é que a gente possa ao longo da semana ouvir, eu queria muito poder ouvir, ao longo da semana, histórias de reconciliação. Ou pelo menos histórias de pessoas que foram e cumpriram lá o que diz Romanos, né? No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, porque a gente sabe que a reconciliação sempre envolve duas partes. Mas que ela não deixe de acontecer por sua causa. Dá para entender? Reconciliação urgente. Talvez seja a hora de entender que, olha, não matarás, a gente está aí em cima. O outro texto, o outro exemplo que Jesus dá, não é nem tanto em relação à questão espiritual, do culto, da oferta, né, a reconciliação, a questão da adoração que precede a reconciliação que precede a adoração. Ele fala, gente, a partir de uma linguagem de sabedoria. Olha o que Jesus fala. Entre em acordo depressa com o seu adversário, com o seu inimigo, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. O que ele está dizendo? Que essa reconciliação urgente, ela é urgente não só por uma questão de uma atitude para com Deus, mas ela é urgente por uma questão de sabedoria. Porque enquanto ela não acontece, você corre um sério risco de estar aprisionado. E aqui eu quero usar uma frase do Mandela. Aliás, parece que ontem, dia 18 de julho, data do aniversário de Mandela, o Dia Mandela, na África do Sul. E
o Mandela disse o seguinte, depois de ficar um longo tempo, a gente viu aqui no Cine Libertas o filme do Mandela, depois dele ficar um longo tempo na prisão, ele disse isso. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Dá para entender essa frase? Ele estaria fora da prisão, mas a prisão estaria dentro dele. E o que acontece hoje com a gente é muitas vezes isso. Muitas vezes a gente está na liberdade, mas a gente está vivendo dentro da prisão. E eu chamo a sua atenção para aquilo que eu já falei sobre essa série. Deus dá as suas leis, os 10 mandamentos, não no Egito para escravos, mas ele dá as suas leis na liberdade do caminho para a terra prometida. É ali que Deus dá as suas leis. E ele está ensinando esse povo o que significa viver em liberdade. E eu imagino que esse mandamento, não matarás, seria uma forma do povo entender que eles não podiam viver a partir do ódio. E ao longo do Pentateuco, os primeiros livros que falam, né, juntamente com Josué, da entrada desse povo na Terra Prometida, tem uma coisa muito interessante. Tem uma passagem lá que diz o seguinte, Moisés falando com o povo, olha, povo, não pensem vocês, que Deus está dando essa terra para vocês, e Deus está tirando aquelas pessoas que moram na Terra Prometida para vocês morarem lá, porque vocês são melhores do que eles. Não pensem isso. Não pensem que vocês são um povo melhor do que qualquer outro povo, porque não são. A questão não é que vocês são bons. A questão é que eu exerci a minha misericórdia com vocês. E aí, gente, é algo precioso, porque se Deus exerceu a misericórdia dele com a gente, e ele nos deu as suas leis, a sua misericórdia, a sua graça, como é que nós vamos negar aquilo que Deus nos deu? Como é que nós vamos ser canais entupidos, que recebem algo, mas não transmitem esse algo? É algo muito sério, o que ele está dizendo aqui. Enfim, concluindo, são 2 as razões para buscar a reconciliação urgente. Primeiro, porque ela precede a adoração e ela influencia diretamente na nossa espiritualidade. Tem muita gente que talvez venha à igreja, ao culto, e saia daqui assim, culto sem graça. Culto está muito ruim. Senti nada. Louvor desafinado. Botaram careca hoje lá para dirigir, né? Louvor fraquinho. O pastor fez um embromation lá. E você sai vazio. O outro vem no mesmo culto, na mesma reunião, e sai daqui vibrando. E a Renata está lá na academia dela, no edifício dela, com o headphone em São Paulo, ouvindo a mensagem aqui, ela está vibrando, né? Aí de repente a amiga dela chega para ela e fala, você está com algum problema, Renata? Está chorando aí, fazendo academia, está muito difícil a bicicleta aí? Ela, não, eu estou ouvindo o culto lá da igreja, a minha igreja, tá? Porque ainda é. Então, é o que é isso? O que é o que está dentro do coração, gente. Quando se fala aqui que a reconciliação precede a adoração, é que muitas vezes a adoração ela não flui, a espiritualidade não acontece. Por quê? Porque o coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa. Não se deixa limpar por Deus. É um espírito crítico, é um preconceito, é problemas não resolvidos. Então, é importante entender isso, esse mandamento fala sobre isso. E ele liberta o nosso coração. Ele vai soltar, quando a gente sai dessa cadeia da mágoa, de fato a gente está livre. Porque não adianta simplesmente sair de uma cadeia física se o ódio permanece. Então, não matarás. 2 coisas importantes sobre isso, para a nossa conclusão. Cada ser humano, como eu disse no início, carrega a imagem e semelhança do Criador. Cada ser humano. Incluindo
incluindo, e é preciso dizer isso, os outros, diferentes de você. Incluindo aquele mala do seu chefe. Incluindo aquela pessoa que você acha inferior, que você se considera superior porque não tem talvez a sua instrução, que não teve talvez as oportunidades que você teve, que não tem talvez o respeito, a educação que você recebeu. Incluindo os outros, e isso é muito doloroso, gente, porque às vezes eu estou andando aqui em Copacabana e eu vejo um camarada ali deitado. É muito possível que quando a gente sair aqui hoje, você vai ver um camarada deitado, você vai ver gente deitada na rua. Gente que se você chegar para conversar, o cara talvez não sabe nem o nome dele. Você fala assim, isso não é mais um ser humano. Só que diante de Deus, cada ser humano carrega a imagem e semelhança do Criador. E é por isso que quando nós odiamos alguém, a gente está odiando quem? Não Deus, mas a gente está odiando a imagem e semelhança de Deus. A gente está agredindo o outro. Calvino tem uma frase que eu copiei, que diz o seguinte, João Calvino, considerado por muitos como o pai, ele diz o seguinte, nosso próximo carrega a imagem de Deus. Usá-lo, abusar dele ou aproveitar-se dele é fazer violência à pessoa de Deus que se reflete em cada alma humana. Não apenas desprezo a minha carne quando desejo oprimir alguém, mas violo a imagem de Deus que está em mim. Então você está percebendo que por trás desse sexto mandamento está a base, que é o valor da vida humana. O problema é que nós gostamos de rotular as pessoas. E a gente acha que o rótulo define a pessoa. Então, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás talvez, a gente olhava para um camarada que não tinha a mesma fé que a nossa, a gente olhava para ele e colocava ele com um rótulo chamado incrédulo ou ímpio. Então a gente costumava dizer, aquilo ali, que a pessoa é um ímpio, é uma ímpia. É. Mas aí vem o segundo aqui, ó. Cada ser humano carrega os efeitos do pecado, incluindo quem? Nós. Porque normalmente o que a gente acha? A gente acha que só nós carregamos a imagem e semelhança do Criador e que só eles carregam os efeitos do pecado. Então a gente precisa aprender que que eles carregam a imagem e semelhança também, e que nós também carregamos o quê? Os efeitos do pecado. Então é muito perigoso a gente rotular as pessoas, porque a gente corre o risco de, rotulando essas pessoas, criar então um julgamento que vai acabar matando essa pessoa e cair naquilo justamente contra o qual esse mandamento está dizendo. Então, eu gostaria de concluir com essas duas expressões, que você saísse daqui hoje com a certeza absoluta no seu coração de que cada ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus, incluindo aqueles que você é levado muitas vezes a odiar. E que cada ser humano carrega os efeitos do pecado, incluindo você e eu. Os justos, ou os crentes. Nós precisamos aprender a olhar para os seres humanos a partir... Esse mandamento aqui, gente, ele é um mandamento universal. Isso aqui não é simplesmente uma coisa de crente. Tanto que nós temos leis que falam abertamente contra isso aqui. Quem comete um homicídio vai em cana. Agora, o valor da vida humana vai sendo diminuído dia após dia quando as leis humanas vão tornando banal o ato de matar, vão tornando banal o ato de maltratar, o ato de odiar, o ato de tirar a vida, como no caso do aborto. Por exemplo, hoje a gente vive uma verdadeira epidemia aqui, por favor, quero terminar falando isso aqui, apenas uma observação, um parêntese, tá? Mas
Não me julguem, tá? Eu só estou falando o seguinte, há 2 semanas atrás a Veja colocou uma reportagem de capa dizendo que no Brasil hoje já existem mais pets do que filhos nas famílias brasileiras. Não sei se vocês viram essa reportagem. Isso já é um dado concreto. Não estou criticando aqui quem tem um cachorrinho, quem tem um gato em casa, tá? Não é essa a questão. Agora, eu queria dizer muito claramente, um cachorro não é um ser humano. Um cachorro vale menos do que um ser humano. Um gato vale menos do que um ser humano. Eu ouvi isso, queria que, se alguém tiver alguns advogados aqui, que me ajudem, né? Mas ouvi uma informação, não sei se é verdadeira, por isso que eu estou colocando aqui como uma pergunta até, semana que vem talvez os advogados aí vão me ajudar, de que se eu cortar a pata de um cachorro, eu vou receber uma pena maior do que se eu cortar o braço de uma pessoa. Hoje. Não sei se isso procede, mas que vocês me ajudem hoje a ver. E aí o resultado é que a gente vai caindo numa sociedade incoerente. Quer ver, por exemplo? O camarada ele pode defender com unhas e dentes a lei que proíbe a palmada. E ele mesmo defender com unhas e dentes a legalização do aborto. Isso acontece. Não pode dar palmada, mas matar pode. Percebe como nós caímos? O camarada pode se dedicar na preservação dos animais. A minha causa é defender os ursos panda. Eu vou me associar numa ONG internacional, vou gastar rios de dinheiro, vou correr atrás, vou me tornar um militante para defender o urso panda. E está morrendo um monte de criança e ele não está nem aí. Ele chora mais quando o urso panda morre do que quando uma criança morre. Gente, são incoerências. A nossa sociedade é assim. Nós temos que ter um espírito crítico para entender o seguinte, o valor da vida humana. A vida humana não pode ser banalizada. É isso que fala esse mandamento. Nós precisamos ser pessoas críticas da cultura e da sociedade. Ainda que uma lei venha a minimizar o valor da vida humana, nós como cristãos temos o dever e a responsabilidade de entender que muitas vezes o que é legal não é moral. E muitas vezes o que vai ser moral vai se tornar inclusive ilegal. Porque as leis de Deus estão aí, elas não variam com o tempo nem mudam. Então, que a gente entenda isso, que a gente saia daqui hoje, não com o discurso moralista, esse é um cuidado que eu queria que você tivesse. Eu não quero aqui pregar sobre os 10 mandamentos numa linha moralista, de simplesmente lançar uma culpa sobre vocês. No primeiro dia dessa série, depois você ouve no site, se você não ouviu, eu falei que os 10 mandamentos, eles expressam a lei moral de Deus, aquilo que Deus quer para nós, para a vida em liberdade. Então não é simplesmente, e mais, eles nos apontam para Cristo, porque só Cristo cumpriu isso. Todos nós somos pecadores aqui, todos nós temos culpa no cartório, e todos nós precisamos da graça e do que Cristo fez por nós. A gente não é salvo porque cumpre isso, mas a gente é salvo para cumprir isso. Então se você é salvo, saiba que isso aqui é para você. Não é para você ser salvo, mas é uma demonstração do que Deus espera para a sua vida. A vida do salvo é assim. E o poder para cumprir isso não vem de você, não vem da cultura, não vem do seu estudo, vem do Espírito Santo para cumprir isso na sua vida. Então nós vamos orar, terminar aqui, e a gente vai cantar uma música, logo depois, que diz, a começar em mim. Porque é muito fácil a gente ler isso aqui hoje e dizer o quê? Senhor, a oração que você pode querer fazer. Senhor, toca o coração do meu chefe. Entendeu? Senhor, toca o coração do meu marido, Senhor. E talvez alguém vai até sair e falar, como algumas vezes já aconteceu comigo, não aqui, graças a Deus, mas já aconteceu comigo várias vezes, de eu pregar num determinado local, numa igreja, chega na porta, aí vem a mulher falar comigo, pastor, que mensagem fabulosa, pastor. Nossa, foi gravado, pastor? Como é que eu posso pegar o DVD? Porque, pastor, foi para o meu marido, pastor. Foi para ele. Ela não recebeu nada.
Então a gente tem a tendência de, quando a gente pensa nisso aqui, a gente vai pensar no homicida, no suicida, no abortista, enfim, naqueles que estão do lado de cá dos justos. Mas essa música que a gente vai cantar fala a começar em mim. É a nossa responsabilidade, a começar em mim. Quebra corações. Ou seja, o primeiro coração que tem que ser quebrado é qual? Do chefe? É o seu, é o meu. Então, a começar em mim, quebra corações. E a música, ela fala um pouco daquela... Ela cita um pouco aquela oração do Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve a paz. Né? E ele vai falando sobre isso, é uma oração muito bonita. Essa música tem um pouco... Ela tem lembra a oração de Francisco de Assis. Nós vamos orar, então, nesse sentido. Vou chamar o Fábio aqui para vir, para tocar.